Muito boa noite a todos. Paz. É com uma alegria imensa que nós retornamos a esta casa. Uma casa, como eu dizia há pouco, é uma casa que está no nosso coração. Uma casa que a gente viu nascer, viu crescer. Muita alegria a gente está aqui. Pois, pessoal, vocês já sabem, mas eu vou repetir. Jesus ensinava também por parábolas. E o que são parábolas? São histórias de cunho filosófico, de profundidade, mas que, diante de uma pessoa comum, desavisada, essa pessoa poderia até dizer: mas é uma historinha prosaica, sem maiores consequências. Só que o mestre, quem contava aquelas historietas, as parábolas, era Jesus, o mestre dos mestres. E as suas parábolas, que contentaram a humanidade daquela época, permanecem vivas, permanecem atuantes, profundas, filosoficamente extraordinárias, também para as criaturas do século XXI. E isso que eu notava. Na noite de hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 14 e seguintes. Eu coloco isso para referência, se alguém de vocês depois chegar em casa ou amanhã quiser dar uma olhadinha, tem a referência. Nós encontramos também a parábola dos talentos pela sua importância dentro de todo o manancial que a doutrina espírita nos dá. E nós vamos encontrar também a parábola dos talentos estudada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 6. E foi lançada pela FERS este ano uma obra chamada Do Semeador aos Talentos, do nosso querido Sérgio Luiz da Silva Lopes. Essa obra será esse ano. Recomendo a leitura dessa obra. Excelente esse trabalho. Lá está a parábola do semeador e a parábola dos talentos. Nós vamos, portanto, usar algumas referências desse trabalho. Vamos, então, recordar a parábola dos talentos em primeiro lugar. E a parábola diz o seguinte, acompanhe pelo quadro. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus próprios servos, entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Aí está um quadro para a gente fixar. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e recebeu outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta conta com eles. Aproximando-se daquele que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, fosse fiel sobre pouco,
sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu Senhor: excelente, servo bom e fiel. Fosse fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Essa é a parábola. Todo mundo entendeu? A história é prosaica. Um senhor viajou, deu 5 moedas de ouro para um, 2 para o outro e 1 para um. Os 2 primeiros usaram aquele recurso e multiplicaram. Um temeroso enterrou no chão. E quando o Senhor voltou, ele devolveu aquele. E então o Senhor o repreendeu. Essa é a história. O que Jesus quer dizer com tudo isso, gente? O que nós, criaturas do século XXI, podemos retirar dessa parábola? É o que nos reserva a noite de hoje. Vamos começar vendo o que realmente são talentos. O que são, enfim, talentos? Talento, no contexto que estamos revendo nessa noite, refere-se a quê? Antigo peso, moeda dos gregos e dos romanos. Do grego talenton e pelo latim talento. Isso nós encontramos no dicionário da língua portuguesa da Porta Editora. Então, o talento era uma moeda antiga, de muito valor. Eu andei pesquisando o que valeria hoje, dentro da contextualidade, um talento. Daria para a gente comprar mais ou menos 8 quilos de feijão. Não é muito, né? Mas é o que valeria proporcionalmente hoje. Então, portanto, talento na nossa história é uma metáfora utilizada por Jesus para designar a moeda divina fornecida por Deus para aqueles que somos todos nós, quando viemos para a vida física. Vamos dar uma olhadinha nessa frase. Talento é uma metáfora. O que é metáfora? É um símbolo. Jesus usa o talento, a moeda, como um símbolo daquilo que ele vai designar como moeda divina, a moeda de Deus, os bens de Deus. Que nós vamos ter que verificar quais são. Será que Deus nos dá moeda? Deus nos dá bens? Temos que dar uma olhada nisso. Será antes da nossa jornada terrena, a gente ganha 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento, de acordo com a nossa capacidade? Eis uma pergunta. Então, essas moedas são fornecidas a todos nós, criaturas humanas. Todos nós que viemos para a vida física, que estamos aqui como espíritos reencarnados. Quais são as moedas de Deus? É a pergunta. Tudo aquilo
aquilo que ele empresta de oportunidades na vida material para o transcurso da existência humana do espírito que reencarna. Gente, isso é de uma profundidade extraordinária. Vocês já se deram conta de que tudo que nós temos na Terra não é nosso? Quando a gente parte, e nós vamos ver isso daqui a pouco, quando nós retornamos à vida espiritual, espíritos imortais que somos, a gente não leva nada. A gente não leva dinheiro para o mundo espiritual, não leva a casa, não leva o automóvel, não leva qualquer bem material. A gente deixa tudo aqui. Porque, na verdade, isso que nós utilizamos aqui não nos pertence. É um empréstimo divino. Isso é de uma significância imensa para uma reflexão de profundidade hoje. Então, Deus nos empresta oportunidades na vida. E esse empresta oportunidades é de uma amplitude extraordinária. E é isso que nós vamos procurar na noite de hoje, nas nossas reflexões, tentar compreender melhor. Isso vale como uma comparação, um tipo de empréstimo, portanto. Vamos refletir sobre isso? Vamos lá. Quem são os servos do Senhor? Lembram na parábola? O homem ia viajar e chamou os seus servos para distribuir os talentos. Quem são os servos do Senhor? Na metáfora da nossa parábola, os servos do Senhor são todas as criaturas humanas. Nós somos servos do Senhor. Estamos falando no conjunto da parábola. E todas elas, as criaturas humanas, nascem com algum talento. Todos nós nascemos com talentos. Nascemos com dons e bens divinos. Ninguém chega à encarnação, diz Sérgio Lopes, desprovido de algum recurso divino para a sua existência. Pois é perfeitamente compreensível, diz ele, que a oportunidade de renascer em uma nova existência e receber um corpo físico já é em si mesmo o primeiro talento oferecido. Olha que interessante esse raciocínio. A primeira coisa que a gente ganha emprestado para uma nova existência física, uma reencarnação, é um novo corpo físico. Lembra a ideia da reencarnação? O que é reencarnar? Reencarnar é voltar à vida física em outro corpo físico. Cada corpo físico que nós adquirimos na nossa condição de seres multiexistenciais que somos, esse corpo físico é uma dádiva divina, é um bem divino. Porque, na verdade, nós temos um corpo físico, nós não somos esse corpo. As pessoas ainda fazem confusão. As pessoas dizem assim, quando eu desencarnar, o meu espírito vai para o mundo espiritual. É errado. Porque o meu é um pronome possessivo. Nos dá a ideia que a gente tem uma alma. A gente não tem alma. A gente é uma alma. E é uma diferença imensa isso. Eu tenho um corpo físico. Eu tenho um automóvel, eu tenho uma casa. Eu tenho amigos. Mas eu não sou nada disso. Eu sou um ser imortal. Entre o ter e o ser, existe uma diferença notável. E isso é uma coisa que nós espíritas precisamos realmente compreender. Definitivamente. Quando a gente ouve alguém dizer, de alguma forma, usar para a palavra espírito um pronome possessivo, ele está equivocado. Porque a gente não tem um espírito, a gente não tem alma. A gente é um espírito, a gente é uma alma. Isso é um conceito extraordinário. Então, o corpo físico com quem a gente renasce, o corpo físico já é um empréstimo. Querem ver? Olha só.
físico é o primeiro bem, talento emprestado. Esse nenenzinho gracioso, bonitinho, que aí, esse espírito que acabou de reencarnar, o que é? Esse corpo físico é um bem emprestado. Tanto isso é verdade, gente, que o corpo físico é devolvido no retorno à vida espiritual. Retorna às mãos generosas da natureza, à casa universal de Deus. Sim. Quando a alma volta para a dimensão espiritual, o corpo físico fica aqui. Retorna à natureza, porque é um bem emprestado. Alguém já tinha pensado nisso? Na grandeza desse raciocínio? Esse corpo físico é um empréstimo. E se ele é emprestado, nós temos que cuidar muito bem dele. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem as leis morais. E tem a chamada lei da conservação do corpo físico, dizendo o quê? Que nós somos responsáveis pela saúde e pela manutenção equilibrada do nosso corpo físico. Somos responsáveis pelo cuidado com o nosso corpo, pela saúde e integridade do nosso corpo físico. E em cima disso, a doutrina espírita, em cima dessa lei moral, a doutrina espírita nos diz que a nossa posição é não ao aborto, é não à pena de morte, a não à eutanásia, a não ao suicídio. Em respeito ao corpo físico, que é um patrimônio, é um bem emprestado por Deus para a nossa existência dentro do projeto divino do nosso aperfeiçoamento. Outro conceito interessante. Nós vamos buscar lá na obra O que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 14. Lá está escrito, ipsilíteres, o seguinte, capítulo 2, item 14 da obra O que é o Espiritismo. A união da alma, do perispírito, do corpo material constitui o homem. A criatura humana é constituída de alma, perispírito e corpo físico. Já a alma e o perispírito, separados do corpo, constituem um ser chamado espírito. Espírito é o conjunto, alma, perispírito. Isso é básico em doutrina espírita. É um conceito que nós vamos encontrar lá nessa fonte aí. Por que eu trago isso, gente? Para esse raciocínio aqui. O ambiente familiar, além do novo corpo físico, confere uma experiência única e original. Uma nova mãe, porque nós já tivemos muitas mães. Nós temos muitas existências físicas, já encarnamos centenas de vezes, já tivemos muitas mães. Já tivemos muitos pais na nossa existência multimilenar como espíritos que somos. Desses vários corpos emprestados, essa mãe emprestada, esse pai emprestado, essa família emprestada, nas circunstâncias em que nós renascemos diante das necessidades daquele tempo ou as necessidades de hoje. São vivências inéditas e também geradoras de condições emocionais e afetivas imprevisíveis, conforme os desfechos da nova existência, sob o impacto do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Nós nascemos, e nascendo aqui na Terra, nós vamos ter oportunidade de usar os nossos bens. Porque também nós temos bens, já vamos falar dele, que são nossos, são patrimônios nossos, são patrimônios do Espírito. Não são emprestados, são conquistados. Já vamos falar deles. Mas por enquanto estamos falando dos bens emprestados por Deus. E nós podemos dizer aqui que cada vez que reencarnamos, não é? Nós vamos ver condições emocionais diferentes, de acordo com as nossas necessidades. Nós vamos ter afetos imprevisíveis. É interessante isso. Porque, às vezes, eu venho programado para renascer na Terra e casar com A. Mas, como nós reencarnamos e viemos com uma programação e não com um destino,
E como existe a lei do livre-arbítrio, daqui a pouco, no decorrer daquela vida física, eu que estava programado com A, me engracei com B. E casei com B. Alterei a programação, é lícito, porque eu tenho livre-arbítrio e estou regido também pela lei de causa e efeito. Só que aquelas necessidades com A não estão resolvidas. No futuro multimilenar nosso, nós vamos ter que resolver aquelas questões com A. Veja, a justiça divina também trabalha nesse sentido, de que não nos impõe definitivamente certas coisas. Aí a gente compreendeu o que é provação, o que é expiação. E os Espíritos esclarecem muito bem isso. Provação é o esforço que eu faço para ultrapassar as dificuldades, as necessidades que tenho naquele momento da minha jornada como espírito milenar. Isso é uma provação. E dentro da ideia da provação, ditada pelo Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, todos nós aqui nessa sala somos espíritos em provação. Todos nós temos que nos esforçar para ultrapassar dificuldades, ultrapassar necessidades. E essas necessidades, essas dificuldades, também são talentos. Porque esse esforço para vencer essas dificuldades vão gerar um fenômeno chamado educação. E o que é educação? É a arte de formar o caráter da criatura que somos. Olha que colocação interessante essa. Educação é a arte de formar o caráter das criaturas, as virtudes, os verdadeiros talentos que nos pertencem. E já vamos falar deles. Continuemos. O corpo físico deve ser considerado bem mais que uma vestimenta do qual o espírito se serve durante a encarnação. Diferentemente de um casaco que se veste durante um tempo e depois se retira quando não serve mais, o corpo físico é a materialização do estado mental do espírito, de suas condições e necessidades evolutivas. É o que nós estávamos dizendo há pouco. Isto é, o corpo físico é uma vestimenta. Agora, o importante não é a vestimenta. O importante é o nosso estado mental, o nosso estado moral como espírito. São as virtudes que nós estamos trabalhando na nossa jornada multimilenar. E essas virtudes são talentos a serem concretizados, a serem realizados, a serem multiplicados. As nossas condições evolutivas na área do intelecto, na área da moralidade, são sim elementos que podem ser considerados bens que nós devemos multiplicar. Eu vim com um grau de inteligência, mas eu posso aprimorar essa inteligência. Eu vim com um grau de moralidade, mas eu posso aprimorar esse grau de moralidade. Eu vim com determinadas virtudes já trabalhadas, mas eu posso aprimorar essas virtudes. Por exemplo, eu me reconheço uma pessoa ainda muito egoísta. Mas depois de 70, 80, 90 anos encarnados, eu me tornei um pouquinho menos egoísta. Eu trabalhei esse talento e agora eu multipliquei positivamente esse talento. É assim que funciona a lei divina. Compreendendo isso, avancemos. O espírito reencarnado, muitas vezes, troca de sexo em relação ao que teve na anterior existência. Constrói novas identificações psicológicas, introjeta figuras parentais emprestadas pelo novo ambiente afetivo. Tantas e tantas novas experiências são talentos a serem administrados. Em cada encarnação, nós vamos trabalhar talentos, ganhar talentos emprestados e tentar multiplicá-los. Essa é a regra da nossa jornada multimilenar. Veja o que diz a frase. O espírito reencarnado muitas vezes troca de sexo, e é verdade. Porque o espírito que somos nós, ele não tem sexo. Ele pode renascer num corpo masculino ou num corpo feminino.
numa alternância necessária, porque cada corpo masculino ou corpo feminino nos vai proporcionar oportunidades diferentes de vivenciar coisas diferentes, processos emocionais e morais, psicológicos diferentes. Então temos sim que vivenciar, como espíritos mortais que somos, experiências proporcionadas pela psicologia e pela fisiologia feminina, como também na psicologia e fisiologia masculina. O espírito, com isso, desenvolve talentos e multiplica talentos, de acordo sempre com a capacidade. Avancemos. Capacidades. Não nascemos em condições iguais. Existem diferentes níveis evolutivos e variadas capacidades que são resultado das encarnações anteriores, constituindo experiências e aquisições diversas, talentos, conforme a idade evolutiva e as conquistas pessoais alcançadas. Isso é natural. Essa é a conclusão de tudo aquilo que a gente viu até aqui. É natural. Em cada encarnação, nós conquistamos novos talentos para nós mesmos, experiências novas. Jesus ensina nesse ponto que nascemos com capacidades diferentes na viagem terrena. É a confirmação das diversidades das aptidões e referência do que já vivemos antes em outras vidas físicas. Sim, nascemos com capacidades diferentes. Por isso Jesus coloca algo. O Senhor deu a alguns 5 e a outros 2 talentos. É um terceiro 1 talento. Porque as pessoas têm capacidades diferentes. Essa capacidade está ligada a quê? Essa capacidade está ligada ao nível evolutivo de cada um. Quanto mais evoluído o espírito, mais talentos ele possui. E tem mais capacidade de utilizar bem esses talentos. É um processo de multiplicação de acordo com a capacidade de cada um de nós. Isso é visível, gente. Querem ver como isso é fácil de compreender? Por exemplo, numa mesma família, nasce uma criança completamente saudável e inteligente. Então a gente pode dizer, ganhou 5 talentos. Daqui a pouco, na mesma família, filhos dos mesmos pais, nasce uma criança com uma síndrome, uma doença, que vai trazer dificuldades imensas para essa criatura na existência terrena. Ele ganhou 1 talento só. Injustiça de vida, não. Por que ele ganhou 1 talento só? Temos que olhar a jornada desse espírito milenar. Talvez em outras vidas esse espírito tenha errado muito e tenha se penalizado, porque no momento que nós cometemos crimes ou contrariamos as leis morais do Pai, nós temos que reparar o mal feito e o bem que deixamos de fazer. E não merecemos mais talentos. Não merecemos 5 talentos, merecemos apenas 1 na próxima oportunidade. É de acordo com o mérito de cada um, os processos de cada um. É interessante esse conceito. É, pois, na justiça da reencarnação que encontramos a base para o entendimento quanto às variadas capacidades a que ele se refere. Então, veja esse gráfico. O estado mental, moral do espírito e suas condições e necessidades evolutivas se subdivide em bens do próprio espírito, inteligência, capacidade de compreender, busca do autoconhecimento, ou desenvolvimento das virtudes, moralidade, vereda para a perfeição. Multiplicação dos bens. Não importa que sejam 5, 10 ou 2, o importante é que os talentos se multipliquem. Essa é a nossa jornada. Nós temos que nos preocupar em tudo aquilo que a gente tem emprestado por Deus que se multiplique. Se eu tenho inteligência, vamos usar essa inteligência no bem. E vamos multiplicar esse talento. Porque tem gente que é muito inteligente e usa essa inteligência para o mal. Ela enterra o talento. Quando o Senhor vier pedir conta do talento, não tem nada para responder. Mas se a gente usar essa inteligência que Deus nos deu
para o positivo, para a construção, para a multiplicação das oportunidades, nós estamos sendo favorecidos. Receber saúde física e multiplicá-la em saúde interior ou espiritual, ou seja, fazer uso produtivo e multiplicador. Se recebo por empréstimo a oportunidade de nascer em um lar que me possibilite estudo e boas condições para o crescimento pessoal, no campo físico e moral na qual me situo, então utilizo essas bênçãos para mim, mas também as multiplico, gerando bem-estar em torno de mim mesmo, criando trabalho, oportunidades, distribuindo conhecimento e dando meu próprio tempo para que ao meu derredor possa haver ampliação dos talentos para além de mim. Olha que conceito lindo esse. Cada um de nós potencialmente é alguém que pode ser um multiplicador do bem, dos talentos que Deus nos concedeu. Basta querer e basta ter consciência disso. Nas atividades espirituais o mesmo se dá. Por exemplo, a mediunidade de prova. As pessoas nascem com a mediunidade de prova. Essa mediunidade é uma mediunidade de serviço. Eu tenho que usar bem essa mediunidade. Tanto que é verdade que se eu não usar bem a mediunidade de serviço, a mediunidade de prova, essa mediunidade me vai ser retirada. É o caso, por exemplo, de muitos médiuns do ano passado, como, por exemplo, as irmãs Fox, que tinham uma mediunidade extraordinária, eles começaram a usar mal a mediunidade, ganhar dinheiro com essa mediunidade, e o mundo espiritual retirou essa mediunidade. Tanto é que ela, quando elas tiveram a mediunidade retirada, começaram a falsear determinadas representações e caíram no ridículo e foram até presas. Então, a mediunidade de prova é um exemplo técnico para esse conceito. Multiplicação dos bens na medida de cada um. Outro aspecto diz respeito ao fato de uns receberem 2, outros 5 talentos. Isso sempre dependerá da capacidade individual de cada um, seu estágio moral e suas necessidades evolutivas. A questão da moral é fundamental, porque realmente o progresso do espírito que somos se faz em duas frentes. A nosso avanço moral e o nosso avanço intelectual. Lembrando que o avanço moral é sempre posterior ao avanço intelectual. Primeiro vem o intelecto, para depois a moral se construir. Isso os Espíritos nos ensinam tacitamente. Agora, o que é moral? Moral é a regra do bem proceder. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas. Então, no momento que a gente compreender que um dos grandes bens que nós temos que compreender para a vida e formar como talento é cumprir as leis divinas, e com isso nós estamos investindo os nossos talentos com toda a seguridade, nós temos que nos compreender, nós temos um caminho pronto para a felicidade e para a construção daquilo que realmente é notável para nós espíritos como objetivo, que é o grande objetivo da lei divina, a nossa perfeição relativa. Aqui, aliás, é o destino de todos nós. Portanto, não importa se são 2 ou 5 talentos multiplicados. O sentimento de gratificação é o mesmo, conforme assevera Jesus quando assevera, sobre muito te constituirei. O importante é fazer, é multiplicar. Se for 5, for 2, não importa. O importante é que eu multiplique os talentos. Multiplicação dos bens fora da caridade não há salvação. O Espiritismo, retomando o ensinamento do Cristo, recoloca a caridade como uma sentença que apresenta o maior valor democrático na acepção das virtudes e talentos, uma vez que ela, a caridade, está ao alcance de todos. Todos nós podemos fazer a caridade. A caridade é um talento potencial, que todos nós podemos fazer a caridade. E lembrar o que é caridade. Caridade é servir o próximo, mas também é servir as nossas próprias necessidades. Nós podemos ser caridosos conosco mesmos, servindo as nossas necessidades legítimas. Dirá também, diz aqui, que somente através da caridade é que alcançaremos a salvação. Ah, palavrinha difícil a tal de salvação.
Porque se foi introjetada essa palavra salvação na nossa cultura como espíritos imortais, de uma forma muito pouco lúcida. A gente imagina que salvar-se é comparecer diante de um tribunal divino onde Deus vai nos julgar pelo bem e pelo mal que realizamos. Então seremos salvos ou não por esse Deus juiz, um julgamento divino. A doutrina espírita acabou com esse conceito. Porque é um conceito absurdo. Porque se Deus é onisciente, Ele sabia quando nos criou se nós iríamos falir ou não. Então, é um tribunal inconsistente. Então, a salvação não é por aí. A salvação, dizem os benfeitores, é uma ação pessoal e não um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que salva a si mesmo. Como as pessoas se salvam? Se salvam no sentido de buscar a felicidade, de compreender a vida, de compreender os processos que nós vivemos, compreender os talentos que Deus nos oferece. Isso é compreender a ideia da salvação. Não se dá essa salvação na esfera de um tribunal divino, mas no único espaço onde pode ser percebida a lei de Deus, a consciência. Isso é, nós, no momento em que tomamos consciência das grandes verdades, consciência da bondade de Deus, consciência que somos espíritos imortais, consciência que o bem é um instrumento para a nossa felicidade, que a caridade é necessária como exercício de multiplicação de talento. Quando nós entendermos tudo isso, então nós temos construído uma consciência. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: onde está escrita a lei de Deus? Porque a gente imaginava que a lei de Deus tinha que estar escrita em algum lugar. E os Espíritos respondem: na consciência. Nós sabemos perfeitamente quando estamos agindo certo e estamos agindo errado. Pode ter certeza disso. Eu vou fazer uma coisa, a minha consciência me diz: está certo, muito bem, parabéns, Milton. E eu vou fazer uma coisa errada, e a minha consciência diz: seu Milton, hein? Fazendo coisa errada, hein? E muitas vezes eu passo por cima disso. E mesmo a minha consciência me alertando, eu faço mal. É um mal real. Que me penaliza. Isso é, eu me penalizo. Porque eu vou ter que reparar o mal que eu fiz e o bem que deixei de fazer. A gente que se castiga. A gente que se penaliza. Ainda, enterrando o talento, na questão 987 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: que sucede ao homem que, não fazendo mal, também não faz para libertar-se, não faz o bem para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que começar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionado, podendo assim prolongar os sofrimentos da existência. Aquele que recebeu um talento e cavou, guardou o talento na terra, preguiçosamente, é aquela pessoa que vem para uma encarnação e põe a reencarnação fora. Só vive o materialismo, as futilidades, as bobagens. Usa mal a sua inteligência. Então, dizem os Espíritos, ele fica estacionado. Ele não regride, espiritualmente falando, mas ele estaciona. Questão 987 do Livro dos Espíritos. E a gente não está aqui para ficar estacionado. Porque nós queremos ser felizes. Mas a felicidade só chegará com a perfeição relativa. Quando chegarmos à condição mais ampla da moralidade, da sabedoria, é que nós então chegaremos à perfeição relativa. Quando nós formos espíritos sábios. E o que é um espírito sábio? Não é só um espírito que tem conhecimento, mas que use esse conhecimento com ética. Isso é sabedoria. E finalmente, porque o nosso horário está chegando. E temos que ser fiéis e disciplinados.
entrando na alegria do Senhor. O que é entrar? É compreender que o amor é o principal talento que nós temos. O amor é o principal talento. Deus nos deu a capacidade de amar. Esse é o maior talento que nós temos. Todo mundo é capaz de amar. Mesmo o maior criminoso tem os seus amores. Mas o que é o amor? O autor James Hunter, no livro O Monge Executivo, ele tem essa frase notável. Amar é servir as necessidades legítimas do próximo, mesmo com sacrifício. Mas ele continua. Amar-se é servir nossas próprias necessidades, mesmo com sacrifício. Com o próximo nós devemos servir. Esse servir é a capacidade que nós temos de servir o próximo. É o uso da caridade. É o talento a ser multiplicado. E amar-se são as nossas necessidades, que são talentos que nós temos que desenvolver. Mesmo a minha dor é uma necessidade, é um talento, que eu tenho que aprender a enfrentar e compreender. Há uns dias atrás, eu estava caminhando nas ruas de São Leopoldo, na calçada, por sinal, bem disciplinado. A calçada estava limpa. E daqui a pouco eu pisei e a perna afundou num buraco. A calçada estava oca por baixo e eu caí. Ralei a canela, ralei o joelho. E um corpo, todo o meu peso foi em cima desse braço aqui e me estourou algum tendão. Uma dor incrível. Ele diz, ai. E aí, até hoje, eu estou diante dessa dor, sabendo de uma coisa, que essa dor é um talento que eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que ter paciência com ela. Ter paciência e desenvolver um talento de ser paciente. As nossas dores são talentos para serem desenvolvidos. Espíritos atrasados que somos nós. Espíritos imperfeitos que somos nós. Mas que almejamos e temos a certeza da felicidade. Essa felicidade virá. Dependerá do nosso esforço de caminhar como espíritos imortais, diante da proposta desse Deus sábio e justo, que guia os nossos passos e nos oferece a todo instante os talentos da natureza, as moedas divinas, especialmente a do amor. Muito obrigado.